E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí da série de vídeos mostrando a minha viagem incrível pelo Japão, né? Passamos também por Amsterdã e Xangai, né? Nessa viagem, né? Muito longe, praticamente impossível fazer sem escala, porque o voo sem escala que sai de Londres até Tóquio, mas é muito caro. E a gente aproveitou para conhecer também a China e a Holanda, que não conhecíamos ainda. E claro, né? O Japão foi assim, sem palavras, pessoal. Foi uma surpresa incrível porque foi melhor do que eu imaginava. A gente sabe, né? Tudo que a gente escuta do Japão, que é um país extremamente seguro, onde as pessoas têm muito respeito, onde tem muita infraestrutura, onde não tem isso aqui, ó. Olha aí. Uma tristeza, pessoal. Aqui onde eu moro, na região de Newcastle, no norte da Inglaterra, é bem sujo mesmo, pessoal. Todos os bairros praticamente. É de cortar o coração, de verdade. Agora, contando com essa viagem aí pro Japão, pra China e Holanda, já cheguei à marca de 16 países, sem contar o Brasil. Desses 16 países que eu passei, a maioria aqui na Europa, né? Países ricos, desenvolvidos, a Inglaterra é o pior. Olha só a situação do lixo. Toda parte, pessoal, muito triste. Não sei o que acontece. Praticamente não tem funcionários da prefeitura nem nada disso fazendo limpeza. E casas assim que ficam em ruas, especialmente ruas movimentadas, as pessoas passam e jogam lixo, né, pelo muro. Vocês podem ver o muro aí, é baixinho, né, na frente da casa das pessoas. Então, quem está passando simplesmente joga, ou então na calçada mesmo, em qualquer lugar. Perto dos rios também, é muito triste a situação. Tem um parque aqui embaixo, até fiz reclamação na prefeitura, que tinha muito lixo mesmo, assim, no mato, né, perto da área de árvores, assim, né, um parque mesmo. Então é realmente muito triste. Bom, mas não é sobre isso que eu queria falar. E na verdade, esse vídeo aqui é mais para atualizar vocês um pouco sobre o que está acontecendo aqui na minha vida ultimamente, porque eu não sei, eu acho que o YouTube não anda divulgando meus vídeos mais, que não é possível, né? Um canal com 18 mil inscritos ter aí menos de 100 visualizações nos vídeos. Então, se você gosta aqui dos meus vídeos, dê um like, escreva alguma coisa aqui nos comentários, sugestão de vídeo, críticas, qualquer coisa, e compartilhe o vídeo também. Isso aí ajuda bastante o canal. Bom, para quem não sabe, eu morava em Londres e já fazem 2 anos e meio que eu estou agora em Newcastle, região nordeste da Inglaterra. E a gente escolheu vir para cá, né? Eu sou casado, minha esposa e eu. Então nós decidimos vir para cá pelo custo de vida, mas também porque aqui, entre as cidades assim, não é exatamente muito grande aqui, né? Mas entre as cidades médias, grandes aqui da Inglaterra, essa aqui seria então uma das mais seguras, né? E o que acontece, pessoal? Eu não digo que eu me arrependi, mas eu fico um pouco preocupado vendo agora essa crise que a gente está, parece que entrando. Começa com essas guerras, todas essas coisas que vem acontecendo nos países, crises geopolíticas e tudo isso. Eu fico bastante preocupado. Eu me pergunto, se eu tiver que procurar outro emprego, será que eu consigo encontrar algum aqui? Nós estamos vivendo diversas mudanças no mundo e muita gente dizendo que tem uma crise econômica grave chegando, e tudo isso me deixa bem preocupado, porque em Londres, querendo ou não, tinha muitas oportunidades de emprego. Eu trabalho de casa ainda, na mesma empresa desde que eu voltei aqui para a Inglaterra em 2021. Eu tenho um pouco de medo se eu tiver que procurar emprego aqui nessa região, que é a região mais pobre do país. A região mais pobre da Inglaterra é justamente essa daqui. Ainda que Newcastle seja uma cidade até que grande, juntando aí com as cidades da região metropolitana, digamos assim, cerca de 900 mil habitantes, quase até 1 milhão, mais ou menos. Tem até metrô, tem algumas indústrias, tem bastante coisa por aqui. A cidade em si não é muito pobre, mas quando se fala da região nordeste da Inglaterra, essa é a região mais pobre do país. Então muita gente não tem os melhores empregos, digamos assim, o salário aqui é bem mais baixo, esse é outro problema também. Eu trabalho ainda como analista de suporte, né, na área de informática, que é uma área também, com tudo que está acontecendo, questão de inteligência artificial, né, esses chats e tudo mais, essa automatização, é uma profissão que já está em risco, e além disso, qualquer empresa pode entrar em crise, né? Verdade, essa empresa que eu tô também já mandou embora muita gente. Eu consegui ficar, mas nunca se sabe o que vai acontecer. E aqui, pessoal, é uma região que não tem tantos imigrantes assim. Isso é algo um pouco diferente, porque a maioria das cidades aqui grandes da Inglaterra já tem uma grande população de imigrantes. Aqui tem também, né, gente do mundo todo, mas em quantidades menores. Assim, eu nunca sofri nada de preconceito, nunca fui maltratado, nunca foram mal educados comigo, nada disso, nunca. Todos esses anos de Inglaterra nunca tive problema nenhum nesse sentido. Mas existe, talvez, sei lá, uma preferência para nativos, talvez, porque querendo ou não, pessoal, meu inglês ainda
não é perfeito. Eu ainda tenho bastante sotaque, acho que sotaque nunca a gente perde, não é? Como imigrante. E ainda tenho que melhorar meu inglês, essa é a verdade. Sei que já fazem muitos anos que eu tô aqui. A gente vai vivendo, né? Sem parar mesmo para estudar. Ter uma rotina de estudo do inglês, vivendo só com o inglês do dia a dia, resolvendo os problemas do dia a dia, acostumando com a linguagem do trabalho, a gente consegue viver. Mas não é o ideal. O ideal é realmente a gente estudar o idioma de qualquer país que a gente esteja morando como migrante, melhorar, ficar afiado mesmo. Esse que é o ideal, né? A língua é a coisa mais importante, pessoal. Só uma curiosidade, olha só, esses prédios aqui. Tem esse prédio bem alto, tem outro igual aqui na frente. Acho que não mora ninguém. Aqui nessa cidade tem alguns prédios assim, prédios grandes que foram construídos aí, sei lá, nos anos 50, 60, que estão abandonados. Ainda que aqui seja, né, como eu falei, a região mais pobre do país, os aluguéis aqui são baratos, foi também um outro motivo que me fez escolher Newcastle para morar, saindo de Londres. Mas ainda assim, poderia ser melhor, o aluguel ainda não é uma pechincha, né, é mais barato que as outras cidades grandes, mas ainda não é algo barato, especialmente que o salário aqui é baixo. Então, ter prédios assim, praticamente abandonado, não sei porquê. Poderia ter gente morando aí, eu não sei se é algum problema estrutural ou algo assim. Já ouvi falar de outro prédio grande também que está para ser demolido aqui na cidade. Então é estranho, tudo isso é meio estranho. Eu não entendo muito bem. Aqui eles têm um jeito diferente de pensar em relação a construções. Tem um grande viaduto aqui que vai ser demolido também aqui na cidade, que era utilizado aí por dezenas de milhares de pessoas que atravessam o rio. Eles simplesmente vão derrubar porque tinha algum problema estrutural, em vez de arrumar, eles derrubam. Então eu não sei, as coisas aqui são meio diferentes. Mas enfim, voltando ao assunto, né, de emprego e tal. Meu medo é esse, chega uma crise, se eu tiver que procurar emprego aqui, eu não sei como ficaria, né, especialmente na área de informática, né, que é o que eu já venho fazendo aí praticamente há 10 anos, né, então, nossa, é até estranho falar isso, mas já fazem 10 anos. É um dos motivos também que as pessoas que me perguntam como é morar aqui, pessoas que talvez estão morando em Londres e queiram mudar para uma cidade mais barata, nem sempre eu recomendo vir para cá. Se você já é um pouco mais especializado, já tem uma profissão assim que já está mesmo em falta, ou se você entrar num lugar meio estranho aqui. É uma passagem subterrânea, aqui em cima tem uma avenida. Nossa, eu acho que a prefeitura tinha acabado de pintar isso aqui faz pouco tempo. Olha a situação que tá. Meu Deus. Mas enfim, se você tem uma profissão já, tem bastante experiência, talvez você encontre um emprego, né? Aí se você vem para procurar empregos mais básicos, eu não sei se aqui é tão bom, sabe? Tem vaga, tem, né? E pelo que eu tô sabendo, assim, é uma crise nacional, talvez regional, porque em Londres também eu fiquei sabendo que já não tá mais tão fácil como era encontrar emprego. Então eu fico pensando, né? Será que eu tô em desvantagem por ter mudado para cá? Será que não? Não sei. Se você quer mudar de cidade, se você mora em Londres, por exemplo, quer ter uma casa, porque em Londres a maioria das pessoas mora em casa compartilhada, tem um quarto só para elas, né? Foi o meu caso também. Vale a pena ainda nesse sentido, a qualidade de vida é melhor, aqui é mais seguro realmente. Eu, como vocês sabem, fui roubado em Londres e fiz vídeo aqui no canal. Aqui é mais seguro, o aluguel é bem mais barato, é uma vida mais tranquila, não tem aquela correria de Londres, não tem aquele trânsito maluco. Sai na rua, as pessoas têm outra atitude. Aqui tem muita gente muito simpática, sabe? Aquele tipo do interior mesmo. Fala bom dia para estranho, o pessoal puxa assunto. É outra coisa. Eles aqui falam que o pessoal lá de Londres é mal educado. E a gente chegando do Brasil, né, em Londres, a gente acha que todo mundo é muito educado lá, né? Todo mundo pede desculpa para tudo, fala obrigado para tudo. E aqui eles são mais educados ainda. Então tem isso de bom. Mas por essa questão do trabalho, eu não sei se eu indico tanto assim. Vocês têm que fazer a sua própria pesquisa. De preferência, já vi como oferta de trabalho, aí sim. Mas é aquela coisa, pessoal, a gente vem do Brasil, que é um lugar, infelizmente, que é muito difícil encontrar emprego. É comum no Brasil você ficar procurando emprego às vezes por um ano e não encontrar. Então quando a gente fala que aqui não é tão bom, ainda assim é muito melhor que o Brasil. Talvez só seja um pouco mais difícil para imigrante, então tem esse porém, né? E a gente fala região mais pobre da Inglaterra e tal, mas vocês vêem os carrões que passam o tempo todo na rua, sabe? Os restaurantes estão sempre cheios, lojas de coisas de marca, roupas de marca, artigos de luxo por toda parte. Então, ainda assim, né? É primeiro mundo. A Inglaterra é o 6º país mais rico do mundo, se não me engano. E é um país com 60 e poucos milhões de habitantes, alguns dizem 70 milhões. É mais rico que o Brasil. Então tudo é questão de perspectiva, né? Comparando com Londres, aqui talvez tenha menos oportunidades e tal. Mas comparando com o Brasil, ainda assim é muito melhor. A gente fala também de questão de segurança, mas a gente está pensando no padrão europeu.
tá pensando assim que não deveria ter crime nenhum. Com tudo considerado, eu reclamo, né? Porque eu tava com uma idealização na minha cabeça que eu iria para um lugar perfeito, com zero violência, zero problemas. E não é assim. Eu sempre incentivo as pessoas a mudar. Eu não vejo saída no Brasil, eu não acho que tenha solução. Eu acho que o Brasil vai piorar, tá muito ruim, mas vai piorar em todos os sentidos. Eu acho que economicamente é um país que ainda vive, a maior parte, né, da sua economia é baseada ainda nos commodities, né, ou seja, produtos agrícolas, minérios, etc. Não é um país que investiu em educação, em tecnologia, e nada disso. É uma situação muito triste, porque é um povo muito trabalhador, mas a gente está vendo aí nos números da violência, alguns indicadores até melhoram aqui e ali, mas eu não acho que isso seja uma tendência de melhora, né? São números que flutuam e tal, mas eu acho que no longo prazo vai piorar. Questão econômica, né? A gente já sabe que o governo gasta mais do que arrecada e é um dos governos que mais arrecada no mundo, ou seja, extremamente ineficiente, extremamente corrupto. Então tem melhor na questão cultural, cultura também está na raiz dos problemas. Eu ainda digo que vale a pena imigrar, mas não é aquela facilidade que era, digamos, sei lá, talvez 20 anos atrás. A gente escuta histórias, né? Até o povo daqui também fala que era melhor ainda. É mais o mundo inteiro piorando. Só que aqui já estava no topo, né? Então se aqui piora um pouco, ainda assim continua na frente do Brasil. Situação de imigração para brasileiros, o que é também uma dor que eu tenho, né? Eu reconheço os problemas do Brasil, mas como eu disse, é um país de gente trabalhadora, e sua maioria, criminosos são muitos, mas a maioria é pessoa boa. Por isso que o meu canal tá aqui, pessoal, fazendo vídeos desde a época da cidadania italiana, quando eu incentivava, ensinava, mostrei todo o meu processo da cidadania italiana, justamente para ajudar quem queria emigrar, quem tinha direito à cidadania italiana, a sair do Brasil. Eu sempre tive muita convicção de que tem muita gente boa no Brasil que precisa, que merece sair de lá. E assim, brasileiro não tá na lista de povos, né, que a Europa e os outros países do primeiro mundo quer. A gente vê aqui, já reclamei disso, pessoas sem documentos de outros continentes entram aqui na Inglaterra de barco, vindo da França, país seguro, só que aqui pagam-se benefícios generosíssimos. O governo aqui paga hotel para as pessoas morar, comida, todas as despesas, bicicleta, roupa, dentista, tudo que você imaginar o governo paga. Então, na França não é tão generoso assim. Eles vêm para cá. Enquanto que brasileiros que vêm para cá contribuir, trabalhar, a maioria dos brasileiros que vêm aqui, isso eu não recomendo, pessoa que vem ilegal, mas alguns infelizmente decidem vir, talvez por desespero, sei lá. Essas pessoas trabalham muito, elas podem não estar regularizadas, mas elas gastam o salário delas aqui, né? Pelo menos boa parte. Elas ajudam a economia, né? E essas pessoas, quando são pegas, são deportadas, são presas, enquanto que as outras pessoas que vêm se aproveitar ganham tudo de graça a vida inteira. Não é só o começo, não. Aqui muita gente vive, são mais de 1 milhão de pessoas, 2, 3 milhões, se não me engano, vive de benefícios do governo. Não contribuem com nada, enquanto que os brasileiros que vêm de forma irregular, tudo bem, tá errado, mas os outros também vêm sem documentos. Quem que prova que eles são, de fato, né, os tais dos refugiados? Ninguém sabe. Isso acontece em todos os outros países. A gente está vendo nos Estados Unidos, todos os outros países do mundo, os países desenvolvidos, né, aceitam os imigrantes da Ásia e da África, mas não os brasileiros. Mas isso também não pode ser um impedimento. Se você tem o sonho de imigrar, corra atrás. Ainda existem muitas formas de imigrar legal. Aqui não aceita mais imigrantes da União Europeia, mas tem outras formas de imigrar, tanto para a Inglaterra quanto para outros países da Europa. A cidadania italiana teve agora esse golpe gravíssimo, né? Que agora somente netos podem tirar, mas ainda existem vistos. Tentem alguma coisa, pessoal. Se você tem um sonho, vale a pena. Ache um lugar melhor, uma região, pesquise bastante. O que eu puder também eu vou ajudando. E é isso aí, vale a pena ainda. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. É isso aí, deixa um like e até a próxima.